Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem feliz, assim, que eu já postei 2 vídeos e os 2 vídeos tiveram visualizações, teve um que teve comentário. Qualquer comentário pra mim já é bem bacana, né? Eu me chamo Sheila Hansen, eu sou estudante para prova 32, que será ministrada dia 13 de junho de 2021, inshallah, pela FGV. E eu não estou aqui para dar aula, mesmo porque eu não tenho competência. Se eu tivesse competência, não precisaria fazer o exame agora, né? Mas eu tô aqui como se fosse assim: ah, se faltou aula, então me explica o que ela disse, sobre o que foi a aula. Então é como se eu estivesse te passando essa explicação sobre o que foi a aula que eu tive, né? Então, em final de dezembro de 2019, né, quando foram abertas as inscrições, dia 18 de dezembro, eu estava voltando para o Brasil e teve alguns contratempos, eu não consegui fazer a minha inscrição. Então, durante um grande período, eu fiquei fazendo pesquisas sobre quais eram os assuntos mais abordados pela OAB, quais eram aqueles mais recorrentes, né? Quais seriam os assuntos que poderiam vir a cair mediante a nossa situação atual da pandemia, né? Como os empréstimos compulsórios, que eu falei em tributário, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é como se eu estivesse te contando como foi a aula, tá? Se você gostar, deixe seu gostei, porque é bem importante para eu saber se tá bacana, se não tá bacana. Se você tiver alguma crítica construtiva, por favor, diga. Se você tiver algum assunto que você queira saber e esteja em iminência de saber, eu pesquiso para você e conto tudinho para você, detalhe por detalhe, transcrevo até os artigos, ok? E se tiver alguma sugestão, crítica, comentários legais, adoro. Eu gostaria muito de vê-los, tá? Esse canal é de estudante para estudante. É uma linguagem assim que eu entendi e gostaria de passar para vocês, tá? Né? Porque quando você tem um profissional, um professor falando para você, muitas coisas a gente escreve, mas a gente não sabe nem o que tá falando, nem o que tá escrevendo, né? Então, se a gente não parar, e numa faculdade é uma coisa muito dinâmica, né? Não é um ensino fundamental, nem um ensino médio. Então, se você também não correr atrás, na faculdade de Direito, se você não correr atrás das coisas que você escreve, porque o professor fala, no meio de uma explicação, se você não correr atrás do significado daquilo, sinto muito, ele não vai chegar na sua casa, vai fazer blim, blim, blom, vai falar assim, olha, vem aqui te explicar o que é uma ação rescisória, porque eu fui te explicar uma coisa e falei ação rescisória, mas eu nunca te expliquei o que era uma ação rescisória, tá? Então, é de estudante para estudante, espero que vocês gostem. Hoje o tema poder constituinte, direito constitucional, que cai em 7 questões. Caíram 4 vezes o poder constituinte nos últimos 10 exames, tá? Então isso significa que ele é importante, que ele pode voltar a cair. Ele é um tema um pouco... Ele é enxuto, mas ele tem vários detalhes. Então, nós vamos falar sobre poder constituinte e depois eu vou fazer umas perguntas, 5 perguntas, né, que já caíram na prova da ordem, né, sobre poder constituinte, para ver se depois que a gente entendeu o que é poder constituinte, a gente consegue acertar a resposta na prova, né? Então vamos lá. O poder constituinte é um gênero, tá? Que possui 2 espécies: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, tá? O originário é o que estabelece a Constituição, ele é origem, né? Então ele é uma nova Constituição, de um novo Estado. E o derivado pode ser de reforma ou recorrente da Constituição que estamos hoje na Constituição Federal de 88, né? Então vamos lá, poder constituinte originário. O poder constituinte originário tem a capacidade de criar uma Constituição, inaugurar um novo Estado, tá? E as características do poder originário são inicial, porque ele inaugura, não tem nada antes dele; autônomo, estrutura como bem quiser, porque não tem parâmetros, né? Soberano, incondicionado, não se vincula a nenhuma ordem jurídica anterior, ilimitado juridicamente, então ele não encontra limite temático, você pode abordar qualquer limite temático; poder de fato e poder político,
tendo natureza pré-jurídica, sendo caracterizada por uma força social e permanente, já que o poder constituinte originário se esgota com a edição da nova Constituição. Então, ele é permanente. Você tem a Constituição de 88 e ela é permanente desde 88, tá? Então, esse é o poder constituinte originário, tá? Só que tem algumas coisinhas que você não pode fazer quando você for fazer uma nova Constituição. Então, tem uma vedação de retrocesso, tá? Então, faz com que o poder constituinte originário deva se submeter a documentos internacionais, tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Então, quando a gente for, por exemplo, vamos fazer uma Constituição de 2021, né? Então, a gente tem que respeitar os tratados de direitos humanos e os documentos internacionais que o Brasil ratificou e inserir nessa nova Constituição de 2021, que é uma hipótese, tá? Só para curiosidade, o primeiro poder constituinte originário foi histórico, porque ele foi o primeiro de todos, né? Que foi a Constituição Imperial de 1824, tá? Todas as outras, né, elas que advindo desta, né, que foi histórica, elas são revolucionárias. Então, a primeira, de 1824, a Constituição Imperial de 1824, ela é histórica. As demais, que adveio após elas, são revolucionárias, tá? A forma de expressão do poder constituinte, tá? Ela é outorgada ou promulgada. Então, nós temos constituições que foram outorgadas e constituições que foram promulgadas. Não vou entrar nesse mérito agora, porque isso não cai muito na OAB, tá? A gente tá focada aqui, esse canal é 30 dias para passar na OAB, então a gente tem que ir sempre direto ao ponto, esquecer os mimimi, tá? Então vamos lá, poder constituinte derivado, o próprio nome já diz, deriva do originário, né? Então ele é o oposto do seu criador, que é o poder originário, né? Então ele é limitado, ele é condicionado, ele tem tudo que um é, o outro não é, oposto, né? Chama-se de derivados, pois deriva do exercício de poder do constituinte originário, que traça suas características na Constituição. Então, o poder constituinte derivado, ele é subordinado, porque ele é sujeito a uma ordem jurídica implementada, ele é limitado, a Constituição impõe limites para sua modificação, por exemplo, as cláusulas pétreas, né? Condicionado, né? Porque seu exercício é limitado e possui condições pré-estabelecidas, ok? Então, a gente está falando sobre o poder constituinte derivado. Existem 3 espécies de poder constituinte derivado: decorrente, reformador e revisor. Tem um quarto que é só curiosidade, que eu nunca vi pergunta sobre isso, mas também quem sou eu para falar que nunca houve essa pergunta, né? Eu estou estudando para o 32, né? Os professores sabem muito mais se já caiu, né? Que é o supranacional, se já caiu em alguma das provas da FGV, né? Mas da FGV a gente espera tudo, né? Então vamos lá. Voltamos às 3 espécies, decorrente, reformador e revisor, né? Então, o poder constituinte derivado reformador, ele é um procedimento simplificado de alteração do texto constitucional, através de PEC, Projeto de Emenda Constitucional, tá? Que exige a aprovação dos 3/5 dos votos dos membros de cada casa e obedecendo às regras da bicamerabilidade, ok? Tem competência revisora, artigo 3º do ADCT. No artigo 3º, esse poder constituinte derivado revisional, no artigo 3º da ADCT, diz que tínhamos, após 5 anos, a gente podia revisar a Constituição de 88. Então, até 1993, nós tínhamos o prazo de fazer as revisões que se fizessem necessárias, né? Então, que isso deriva do poder constituinte derivado revisional, tá? Então, seriam 5 anos a partir da sua promulgação, ok? Mas o poder constituinte originário impôs limite material para alteração durante esse período de 5 anos, que está lá no artigo 3º do ADCT, que não poderiam ser mexidas nas cláusulas pétreas, ok? Então, você poderia revisionar, porém não as cláusulas pétreas, ok? Poder constituinte derivado reformador, né? Artigo 69, inciso 1, estabelece via lei ordinária da alteração da Constituição.
Então, o originário permitiu a alteração da sua obra, mas obedecendo a alguns limites, né? Limitações expressas ou explícitas, como quórum qualificado de 3/5, cada casa, 2 turnos de votação para aprovação das emendas constitucionais. Artigo 60, parágrafo 2º. O núcleo de matérias intangíveis. Cláusulas pétreas. Alguns conteúdos não podem ser restringidos ou abolidos da Constituição. Olha só, eu não sabia disso. Eu descobri errando uma questão da FGV. Vou contar para vocês. Olha que bacana, se cair você já sabe desse truque, hein? Apesar que, sobre o que foi perguntado, não era cláusula pétrea, era uma pegadinha, mas a gente pensou como cláusula pétrea e eu não soube a resposta, tá? Há, porém, a possibilidade de termos emenda constitucional sobre temas de cláusulas pétreas, desde que não se restrinja ou extingua esses direitos. Então, você pode fazer uma PEC sobre a cláusula pétrea? Pode. Eles vão apreciar? Sim. Contanto que não se restrinja ou extingua os direitos que estão lá na cláusula pétrea. Você pode ampliar. Tá? Sendo assim, é possível a existência de emendas para ampliar e melhorar a defesa das cláusulas pétreas, não de restringir ou abolir. E a pergunta falava se eu podia entrar com um pedido de reforma numa cláusula pétrea. Aí você pensa, cláusula pétrea, nunca, imagina, você não vai mexer numa cláusula pétrea, né? Mas existe sim, se for para ampliar os direitos e melhorar. Se for para abolir ou restringir, você não pode entrar com PEC para cláusula pétrea, ok? Limites circunstanciais explícitos. Quando o Estado está passando por um período de legalidade extraordinária, não poderão ser discutidos ou aprovados, tá? Então, esses são os limites circunstanciais explícitos. O Estado está passando por um período de legalidade extraordinária. Então, durante aquele período, você não pode fazer nenhuma emenda, nenhuma reforma na Constituição. Quais são esses períodos de legalidade extraordinária? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. São esses três estados de legalidade extraordinária no qual você não pode fazer alteração à Constituição. E tem os limites circunstanciais implícitos, como a possibilidade de se alterar o titular do poder constituinte, bem como a proibição de se violar as limitações expressas, tá? Que é aquele negócio de mudar, abolir, de restringir a cláusula pétrea, né? E etc. Poder constituinte derivado decorrente. Sua missão é estruturar as constituições dos estados membros, ou em momento seguinte, havendo a necessidade de modificá-lo, tal competência decorre da capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração estabelecida pelo poder constituinte originário, ok? O exercício do poder constituinte derivado é concedido nas assembleias legislativas, obedecendo os princípios da Constituição Federal. O DF, ele não tem Constituição estadual, ele é lei orgânica, ok? Assim como os municípios não têm constituições municipais, também é lei orgânica. Quem tem Constituição além da federal é os estados. Todos os estados têm as suas constituições, que elas estão de acordo com a Carta Magna da Constituição Federal de 88, ok? Importante destacar que nos municípios não temos a manifestação de poder constituinte derivado decorrente, assim como o DF são regidos por lei orgânica. Município, DF, lei orgânica, Estado, Constituição Estadual, Brasil, Estado, né? Constituição Federal de 88. Nós temos também o poder difuso, tá? Que esse poder difuso ele tem caído em algumas perguntas, porque ele meio que embaralha a sua cabeça. Porque como a gente sempre pensa que pra gente mudar, pra gente ampliar, pra gente colocar aquela norma, aquela lei em prática, é necessário haver alguma mudança, né? Uma ratificação, fazer qualquer tipo de mudança,
né? O poder constituinte difuso, ele se manifesta por meio de mutações constitucionais que buscam a interpretação do texto constitucional, tá? De acordo com a realidade social vivida no momento. Trata-se de um processo informal. Então, assim, aquele texto tá lá há 50 anos. Tá lá o texto. Só que, como nas outras constituições, por exemplo, dos Estados Unidos, que não existe esse tanto de emenda que a gente tem, tá? Então, ao invés daquela lei de 1700 e tanto ser aplicada de uma forma, ela é a mesma lei, com o mesmo texto constitucional, porém ela é como se fosse desse um upgrade nela e ela fosse... hoje em dia ela está emanando seus efeitos, né, para 2021, mas ela foi feita lá em 1700. Então, esse é o poder constituinte difuso, porque ele busca a interpretação do texto constitucional por um processo informal de mudança da Constituição, que muda o sentido interpretativo, mas não muda o texto, entendeu? Então, nós no Brasil temos também essa interpretação pelo STF de normas que às vezes poderiam estar obsoletas, porém não muda o texto, só muda a interpretação do texto, ok? Então existe isso no Brasil. E que é o poder constituinte supranacional, eu não vi em lugar nenhum esse poder. De prova eu tô falando, né? Mas existe, então vamos conversar sobre ele, de repente cai, né? Mas antes disso, sabe o que eu gostaria muito que você fizesse? Muitíssimo. Deixa seu gostei, deixa seu like pra mim, por favor. Pra eu continuar felizinha, acordando todo dia, olhando meu celular, dando risada. Ah, meu Deus, quanta gente vai meu celular. Adorei. Vamos lá. O supranacional é aquele que busca estabelecer uma constituição supranacional legítima, a partir de um conjunto de estados que se interrelacionam em um processo de integração econômica e política. É a discussão que envolve, por exemplo, a União Europeia e, em menor escala, o Mercosul, tá? Então, o poder constituinte supranacional é quando vários países, né, eles têm uma mesma orientação, né, de um processo de integração econômica e política, como a União Europeia e, menorzinho, o Mercosul, e aí seria como se fosse uma constituição supranacional, ok? Agora eu vou falar só um detalhe do artigo 60 da Constituição Federal, porque eu vi em provas da FGV que caiu sobre esse assunto, então eu quero abordar com você para não deixar nada em branco do poder constituinte, 4 vezes em 10 exames. Não será objeto de deliberação e proposta de emenda tendente a abolir, tá? Então, são proibidas. Artigo 60, Constituição Federal, não será objeto de deliberação e proposta de emenda tendente a abolir. 4 coisas. 1. A forma federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Sempre será assim. Mesmo que o Rio Grande do Sul já tenha tentado ser um outro país, mas não rolou, porque não pode, tem que ser a forma federativa do Estado, não pode ser, não pode ser objeto de emenda. 2. Voto secreto, universal e periódico. 3. Separação dos poderes. E 4. Direitos e garantias individuais. Então, sobre esses assuntos em específico, não pode ser objeto de deliberação e proposta de emenda tendente a abolir. Se você quiser ampliar, se quiser modificar, beleza. Mas abolir você não pode, você nunca vai deixar de existir. Ok? Outra coisa. Que eu posso dizer para vocês que eu acho que eu vi em exames da FGV e que confunde um pouco. Então vamos lá. Eu vou até fazer uma pergunta aqui de final, assim, é sempre bom a gente fazer todos os dias, como se fosse um mantra, pelo menos 10 questões do assunto que você está estudando. Pega lá, tem tudo quanto é lugar, as últimas provas da OAB, assina uma plataforma que te dá a resposta e te dá o sei lá o que te dá o comentário, compra um desse, faça o que você quiser, não tô ganhando nada com isso, mas faça o que você quiser. Mas você faz a resolução de questões, porque é muito importante. O que a gente aprende aqui, se a gente não imediatamente achar numa questão,
Isso se perde, isso se vai. Nós temos 5 anos para estudar, 17 matérias para fazer uma prova de 80 questões, tá? Então, quanto mais treino, melhor. É o que eu faço, ok? Então, vamos lá. Recepção. Quando há uma nova Constituição, a anterior é revogada, né? Eu tenho a de 2021, revoga-se a de 88. Todavia, e não obrigatoriamente, todas as normas perdem a validade. Desta forma, as que forem compatíveis com o novo texto devem ser ratificadas sob nova validade ou recepção à nova Constituição. Eu também errei uma questão que eu tentei fazer porque eu não me atentei a essa parte. A recepção, eu pensei assim, eu vou fazer a pergunta, mas ela falava que a norma anterior era igual à atual, então ela tacitamente era recepcionada. Não há recepção tácita. A recepção deve ser ratificada, ok? Eu errei, então eu pesquisei para não errar e para vocês não errarem e não perderem tempo pesquisando. Titia já pesquisou. E a repristinação. Repristinação, tem muita gente que se confunde com repristinação, tem muita gente que não sabe o que é repristinação. E aí o professor tá lá falando e fala assim, não há repristinação, você escreve, não há repristinação. O que é repristinação? Porque repristinação, o conceito é muito confuso. Pra mim é muito confuso, mas eu achei um jeito de ficar bacana pra vocês, tá? Repristinação, conceito, é o fenômeno que a lei que foi revogada perdeu sua vigência e volte a ganhar a vigência pelo fato que a norma que a revogou tenha sido revogada. Olha só, revogou do revogado, do revogadora do revogada. É assim, vamos lá. Aqui, ó, titia vai ser bem lúdica. Eu tenho uma lei, tá? Que tá dizendo assim, que a gente só pode circular na rua até as 8 horas da noite, tá? Essa é a lei vigente, tá lá bonitinha, vigendo. Aí vem a outra lei e fala assim, não, vocês só podem andar na rua até as 8 horas da noite. A lei nova revogou a antiga, esta está revogada, esta é a vigente revoga esta, ok. Aí, lockdown, não sei o que, os números aumentaram. E agora vocês só podem circular até as 8 horas da noite. Então, a lei revogadora, ela é revogada, ela morre para renascer a lei que ora foi revogada, tá? Então, eu podia andar na rua até as 8, veio essa até as 10. Revogou essa. Essa é a lei revogadora. Mas agora de novo é até as 8. Essa voltou a viver. Revogou a revogadora. Entendeu? Isso é repristinação. Agora vamos às perguntas que eu separei aqui sobre poder constituinte, tá? Vamos ver se eu vou falar as perguntas e vou falar as respostas e os comentários, tá? Que eu separei aqui pra vocês. Isso aqui eu peguei dos últimos exames da FGV, tá? A Constituição brasileira não pode ser emendada. Alternativas. A. Na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados. B. Na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência. C. Quando em estado de sítio e durante a intervenção da União e dos municípios. D. Na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. O que a gente acabou de falar, que não pode ser emendada a Constituição, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então, nesse caso, a correta é a D, ok? Que é o parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal. É vedado que a Constituição Federal seja emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa, do estado de sítio. A vedação se restringe à aprovação de emenda constitucional na vigência de estado de sítio. Nada impede que se discuta os projetos que tenham por objetivo essa emenda. Ele só não pode ser aprovado, tá? Ele não pode ser aprovado. Então vamos lá. Essa aqui é pegadinha. Essa foi a que eu falei que eu achava uma coisa e ela misturou lé com cré, mas tudo bem. É pegadinha, a gente tem que se virar, né? Por entender que o voto é um direito e não um dever,
Um terço dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 88 no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. Você, querido amigo, olha para quem ele vai procurar? Você. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado, tá? Então, ele quer deixar o voto facultativo e hoje o voto não é facultativo, tá? Mas na Constituição não está dizendo que ele não é facultativo, tá? Está dizendo que ele é universal, periódico e secreto, tá? Pelo menos ali não está dizendo que ele é facultativo ou não. Então, as alternativas são: A. Não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea na Constituição da República de 88. B. Não é cláusula pétrea. Tá? O voto não é cláusula pétrea. Não há óbice... Não, vou ler a outra. C. Para que a proposta da emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de um terço de ambas as casas. D. A emenda sendo aprovada pelo Congresso Nacional somente será promulgada após a devida sanção presidencial. B. Qual é a certa? Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Mas pode haver alteração por emenda constitucional, mas ninguém vai pedir isso, porque eles precisam que a gente vote, porque se deixar a nossa vontade de ir até lá e escolher entre o ruim e o pior, a gente não vai, né? Então, considerando que a PEC em comento não pretende abolir ou mitigar as características do voto, lembra que não podia diminuir, abolir, né, a extensão daquelas quatro opções que eu falei para vocês. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Não será objeto de deliberação e proposta a emenda tendente a abolir. Inciso 2, voto secreto universal e periódico, tá? Então, vamos lá. E a pegadinha é, voto não é cláusula pétrea. Então, ele não tem nada a ver com essa história. Ele tá em outra história, ok? Não há objeção para a propositura de emenda constitucional nesse sentido, contanto que não seja para abolir. Bom, as emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa por proposta de a. Mais de 2/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade de votos. B. Mais de 1/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria simples dos votos. D. Mais de 1/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade dos votos. E a resposta certa: mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. Essa é a resposta certa. Conforme previsão no inciso 3 do artigo 60 da Constituição Federal, poderá ser emendada por iniciativa de mais da metade das assembleias legislativas, né, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Também pode propor emenda à Constituição Federal, no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o Presidente da República. Ok? Agora a próxima questão. Uma Constituição é promulgada sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvida acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga. Então, eles vão fazer uma nova Constituição, ó. Uma nova Constituição é promulgada, já fez, promulgou. Sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido às várias normas da Constituição antiga,
cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com a possível lacuna normativa, resolveu procurar competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Quem é mais competente que nós? Tem aqui, ó, competência. É que está exalando competência. Vamos lá. Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o que nós informamos? Tá? As normas da Constituição pretérita que guardem congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias. Não sei nem de onde eles tiraram isso. B. Essa você pode até marcar. Se a gente não tivesse falado sobre a recepção aqui no final, tu ia marcar essa. Tenho certeza que tu ia marcar essa, porque eu errei essa. B. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição serão por estas recepcionadas. Foi essa que eu pus. Que eu falei, tá vendo? Ela tacitamente, porque você viu, eles falaram que eles ficaram silentes, né? Tá dizendo que ficaram silentes aqui, ó. Cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição, como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, então é tácito, né? Aí eu falei, então as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova serão por essas recepcionadas, né? Vem cá, vem em mim, vem, te recepciono, vem para 2021. Aí eu me ferrei bem, fui gongada, perderia um ponto, tá? Então, por isso que eu resolvi colocar o que é recepção e que a recepção não ocorre por osmose, entendeu? Elas devem ser ratificadas. C. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição receberão na nova ordem status supralegal mais infraconstitucional. Cri. Entendi nada. De onde veio isso? Agora correto, ó. A revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral, ocasionando a perda de sua validade. Viu? Não falou nada, revogou. Acabou, não existe. Ninguém abre a porta para quem não existe. Se não tocou a campanha, não abre a porta. Se não colocou na nova Constituição, não é assunto que eles querem tratar, que eles querem que esteja lá. Então, se não fez bimbal, não abre a porta e recepciona. Deve recepcionar o quê? Foi promulgada, já tá valendo, tá lá a Constituição de 2021. Aí você vem e fala assim, mas não tratou, né, de abertura de salão de cabeleireiro, como se isso fosse da Constituição, né? Aí você fala assim, não tratou, então é aquela lá de antes, né? Então, vem em mim. O brasileiro adora uma recepção, vem em mim. Não, vem em mim nada, tá? Não tratou na de 2021, morreu, acabou, não existe. Se quiser falar sobre o salão de cabeleireiro, você vai lá e faça uma PEC e a gente coloca de novo, tá? Então, por quê? Porque elas devem ser, aqui está escrito, ratificadas, tipo, isso aqui vou pôr da antiga, porque eu preciso daquilo, tá? O poder constituinte originário possui as seguintes características: inicial, autônomo, ilimitado, soberano e incondicionado. Dessa forma, quando ele se manifesta, automaticamente romperá por completo a ordem jurídica que precede, tá? A gente já falou sobre as características: inicial, autônomo, ilimitado, soberano e incondicionado. Então, por que eu vou tacitamente trazer uma coisa de antes se eu tô começando do zero? Vamos lá. Outra coisa, Pedro, quem é Pedro aí, hein? Pedro, deixa seu like, Pedro, preciso do seu like. Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, olha o Pedro arrasando. É contratado para produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados brasileiros. Você já quer ir embora, você já desistiu, você fala, olha, amiguinho, vamos vender uma pamonha, né? Vamos fazer um curau, suco de milho, né? Mais fácil, porque já começou, né? Mas não, você é brasileiro, você não desiste nunca, você vai passar na OAB. Olha aqui, estamos estudando essa hora, qualquer hora. Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, é contratado para produzir um parecer sobre situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados brasileiros. Olha só.
Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que para atingir seu objetivo é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale dentre as opções abaixo a única que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento do seu parecer. Alternativas. A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores, o que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Olha a Beth deixando maluca. A FGV enlouquecendo você. Mas não desiste, vamos para a próxima. Entendeu essa? Vamos embora, uma hora a gente se acha. Se a gente eliminar duas, só sobra duas, 50%. Aí a gente consegue pelo menos lembrar mais ou menos do que é. B. Norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetida a controle de constitucionalidade, ainda que sob a alegação de violação de cláusula pétrea. Da onde saiu isso, gente? PEC não pode sofrer controle de constitucionalidade? C. Não, eu vou no D. D. Os direitos e as garantias individuais considerados como cláusulas pétreas são localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade, cláusula pétrea, a normas fundadas em outros dispositivos constitucionais. Todo mundo sabe que não existe cláusula pétrea só no artigo 5º, né, de direitos e garantias fundamentais, tá? E a C, que você aprendeu agora há pouco, é a correta. Olha só, mudanças propostas por constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Por que ela está correta? Porque o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de controle de constitucionalidade em relação ao poder constituinte derivado. Apreendendo-se, portanto, as revisões e emendas devem estar balizadas nos parâmetros estabelecidos na Carta Magna. Ok? Vamos lá. Parlamentar em viagem oficial visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Olha ele lá se achando o gringo. Recebendo numerosas informações acerca de seu funcionamento. Ele não era nem informações, né? Ele devia pegar ensinamentos. Mas tudo bem, se ele quer informação, vamos deixar informação. A FGV quer informação, né? Mas na vida real ele devia pegar ensinamentos, né? Porque eu morria de vergonha quando eu morava fora, né? Quando acontecia os negócios aqui. Nossa, era cada propaganda, era cada coisa que aparecia no Jornal do Brasil, que eu já cheguei a falar até que eu era do Uruguai. Olha aí, eu do Uruguai. Só fui até Punta del Este, e de navio ainda, tá? É isso que eu sei do Uruguai, pronto. E tem uma cerveja lá, que eu já até esqueci o nome da cerveja. Mas vamos lá. Parlamentar brasileiro em viagem oficial, visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca de seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua atenção. A referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal fazia uso dessa técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, subi demais. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Que coisa, eu tô comendo letra agora, eu quero mostrar pra vocês que eu falei sobre isso. Aqui, pera, vou mostrar pra vocês, que eu gosto de matar cobra, mostrar o pau, né? Não, acho que é isso mesmo, da cobra e do pau. Aqui. O difuso, aqui achei difuso. Lembra que eu falei do poder difuso? Poder constituinte difuso? Se você não soubesse isso, você não saberia responder essa pergunta. Ok? Então,
fez um blá blá blá, que o cara foi pra Alemanha, ficou lá, aí ele procura, pergunta é essa, tá? Ele procura a sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. Qual era a técnica? Que eles reconheciam a possibilidade de alteração constitucional sem mudança no texto, só mudava a interpretação. Né? O texto constitucional mantinha-se, porque na Alemanha não tem 1.500 emendas à Constituição, né? Vamos lá. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Não. O Supremo Tribunal Federal somente pode reconhecer uma nova norma no sistema jurídico constitucional a partir de emenda à Constituição produzida pelo Poder Constituinte derivado reformador. C. O surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por intermédio de vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto da Constituição. D. Sim, o sistema jurídico constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas contemporâneas, admite como regra a interpretação da Constituição, independente de limites semânticos concedidos pelo texto. E B. Sim, o Tribunal Federal, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação, que expressa, assim, uma nova norma. O que é isso? É o poder constituinte difuso. Ele se manifesta por meio de mutações constitucionais, busca a interpretação do texto constitucional de acordo com uma realidade social vivida no momento. Então, é um processo informal de mudança na Constituição. Altera-se o sentido, a interpretação. Não precisa de um novo texto, ok? Essas são as perguntas sobre o poder constituinte. Nas últimas 10 provas da OAB, eu encontrei essas perguntas, né? Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar essas perguntas embaixo, né, no card, para caso vocês queiram ler com mais calma, né? Mas por hoje, né, Poder Constituinte está exaurido. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora e até a próxima. Tchau!